Um lobisomem é uma criatura lendária do folclore brasileiro e do mundo todo, que é um homem amaldiçoado que nas noites de lua cheia se transforma ali num híbrido entre homem e lobo. Tem algumas formas muito diferentes de uma pessoa se transformar em lobisomem, mas as 4 formas mais características que levam uma pessoa a ter essa maldição são: nascimento, ela, por folclore brasileiro, o 7º filho de uma família de 6 filhas mulheres pode ser um lobisomem, se ele não for batizado, se ele não cumprir ali com alguns dogmas religiosos. Se o pai dele ou o avô dele eram lobisomens e também não cumpriram ali com a penitência, pode passar assim para o filho, para o neto, etc. Então, nascimento e hereditário. A segunda forma é uma pessoa que foi atacada por um lobisomem e sobreviveu, e seja um arranhão ou um ferimento mais sério, enfim, uma mordida, qualquer coisa do tipo, que leva o ferimento e leva o sangramento, aquela pessoa também, se não cumprir ali com certas questões religiosas, também pode ter a maldição para ela e ser um lobisomem. Outra forma são pactos e feitiços, rituais, etc., que a própria pessoa vai atrás para ter esse poder para ela, para poder se transformar, e ela faz ali um ritual, um pacto, algo do tipo. E a última forma é também maldição, é também pacto, só que aí é alguém que faz isso para ela, ou algum pecado muito grave que essa pessoa comete, leva ela a adquirir essa maldição de ser um lobisomem. É interessante falar que no folclore brasileiro existem outras criaturas que também são confundidas com o lobisomem, tipo o capilobo, tipo o tutumarabá, ou então o próprio mapinguari, enfim. Só que todos esses que eu falei têm traços de outros animais, e essas lendas todas eu vou contar em próximos vídeos aqui, breve para vocês. Existem outras versões de lobisomem no Brasil e no mundo todo, mas eu vou me prender nessa descrição básica hoje aqui para vocês, tá bom? E a única forma de você não ter mais essa maldição é você cumprindo ali com algumas penitências, é você procurando ajuda espiritual, religiosa, coisa do tipo, ou então só depois que você morre mesmo. E hoje eu vou contar para vocês um relato sensacional, assim, aqueles relatos gostosos, incríveis, sinistros, e tô para falar para vocês que talvez seja, não vou falar que é o melhor, mas um dos melhores relatos que eu já contei aqui no Sem Tempo para vocês e que eu contei em outros lugares por aí. É um relato sensacional de um vigia que ficou cara a cara com um lobisomem no interior de São Paulo. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito, dá essa moral pra mim, se inscreve aí, tô com uma missão aí de o quanto antes chegar em 15 mil inscritos para poder liberar para vocês um vídeo sensacional de uma exploração que eu fiz. E tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? Vocês vão achar foda. Então me ajuda logo a chegar nessa meta aí de 15 mil inscritos. Comenta lá qual a sua lenda do folclore favorita, que aí logo eu acelero e trago também uma explicação sobre ela, um relato quentinho, legal sobre ela também. Ou deixa lá nos comentários sugestões aqui pro canal. Hype esse vídeo porque me ajuda muito. O YouTube divulga mais, compartilha mais o Sem Tempo. E o Sem Tempo chega a mais pessoas que também vão gostar desse tema. O relato que eu vou contar para vocês hoje é de um homem chamado Osvaldo. E eu só vou falar o primeiro nome dele porque foi assim que ele pediu para que eu contasse a história dele para vocês. É uma história que eu recebi há um tempinho assim, mas por alguns motivos ele pediu para que eu contasse depois de algumas semanas e meses e tudo mais, motivos dele. E essa história se passa no interior de São Paulo, como eu comentei, na cidade de Botucatu. Para ser mais específico para vocês, o Osvaldo, ele trabalhava em uma madeireira na Serra de Botucatu. E aí eu não vou dar tantos e tantos detalhes, porque por razões óbvias, mas era uma madeireira muito ali tradicional da cidade, uma madeireira um certo renome e tudo mais. Tanto que ele não era o único vigia. Essa história aí é meio que 3 pessoas estavam envolvidas nessa história. E era uma madeireira grande, com uma floresta ali que meio que contornava todo ela. Osvaldo conta que ele trabalhou nessa madeireira aí dos anos 80 até o final dos anos 90. Depois saiu de lá, foi trabalhar em outro lugar. E aí, nos anos 2000, 2015, 2010, 2000 e pouquinho, ele também trabalhou mais ali, praticamente mais 10, 15 anos nesse lugar. Então é um lugar que ele passou boa parte da vida dele. E a única coisa esquisita que ele viu foi essa que eu vou contar para vocês hoje.
Em uma noite, igual a que a gente está aqui, bem fria, que é final de julho, início de agosto, ele estava lá fazendo a ronda dele, padrãozinho, sossegado, tranquilo. Como eu expliquei para vocês, era um lugar grande, então tinha outras pessoas trabalhando. Ele falou que tinha uma pessoa na portaria, tinha um outro vigia, que era um vigia mais ostensivo, que era uma pessoa que andava armada, e ele era mais um vigia de monitoramento, que ele meio que só garantia que estavam as coisas no lugar, que as coisas estavam em ordem. E nessa de checar e tudo mais, ele foi arrumar uma lâmpada que estava queimada, ele foi olhar se o lixo estava ajeitado, esse tipo de situação, funções bem básicas, segundo ele, e ele escutou ali no início ali da noite, na calada da noite, como ele falou, um uivo daqueles assim sinistros, 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 de um canino muito grande. Ele falou, meu, se um cachorro dá aquele uivo, ou se é um lobo, alguma coisa do tipo, é um bicho grande. Mas foi um uivo assim de gelar. Ele falou que, tipo, na hora ali ele teve uma sensação que tocou na alma dele. Foi fundo, fundo, fundo mesmo. Naquele primeiro momento ali, ele foi para a portaria perguntar se o rapaz que estava lá escutou. O rapaz falou que não, porque estava ali com o radinho ligado, estava ali prestando atenção em outras coisas. E então ele foi procurar o outro vigia, que era o vigia, né, que estava ali para fazer a coisa ali relacionada mais à segurança propriamente dita, né, de maneira ostensiva, né, era uma pessoa ali com porte de arma e tudo mais. Ele falou, vou atrás, né, tentar entender, vai que também trabalha um tempão aqui, ele já escutou isso, já viu algo do tipo. E foi. E nesse caminho, até chegar no outro vigia, ele passou por um lugar que era meio estratégico, né, onde ele imaginava que a pessoa poderia estar lá, porque era um lugar um pouco mais elevado da madeireira, que dava para ver toda a parte ali administrativa e operacional, onde tinha ali o lugar onde as pessoas cortavam madeira, onde tinha os escritórios, onde tinha alojamento, enfim. E também dava para ver um pedacinho dos fundos, que já chegava até ali próximo da mata mesmo. Quando ele chegou nesse morrinho, nesse pico, segundo ele, um pouco mais elevado, ele notou que atrás de uma das casas mais afastadas, que era uma casa que ficava algumas coisas mais necessárias mesmo de estar lá, tipo combustível, tipo óleo, coisa do tipo assim que é inflamável, que tem que ter uma certa distância, ele viu uma criatura que, segundo ele, era um bicho muito grande, muito, muito grande mesmo assim, facilmente passava dos 2 metros, muito magro, magro, com as pernas bem finas e curvadas, com um tronco um pouco maior e com as mãos assim, com formatos de garra bem esticadas, parecia que as pernas e os braços eram muito desproporcional, e uma cabeça que de longe assim, você até olhava e parecia cabeça de gente, segundo ele, parecia uma cabeça assim de uma pessoa, só que quando ele prestou bem atenção, ele viu que tinha um focinho um pouco mais achatado e tinha orelhas bem grandes assim. Então, naquele momento, ele já falou, pô, tô diante de um lobisomem. E ele ficou paradinho ali, só olhando para aquilo, tentando entender o que ele ia fazer, se ele ia para um lado, se ele ia para o outro, se ele gritava, se ele, de alguma maneira, sabe, se movimentava, se ele não ia colocar a vida dele ou a vida das outras pessoas em risco, sem saber mesmo o que fazer. Então o que veio na cabeça dele naquele primeiro momento é fazer uma oraçãozinha bem rapidinha ali, falou que era muito, 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 muito devoto ali de São José, muito devoto também de outros santos. Então ele abaixou, fez essa oração e a ideia dele foi o quê? Vou abaixar, vou pegar uma pedra e vou jogar o mais longe possível pro lado oposto, né? Torcendo para que não tenha ninguém lá, que o outro vigia não esteja lá, nem nada do tipo, e quando fizer barulho, o bicho vai olhar para lá ou vai para lá e eu vou pro outro lado. Só que nessa de se abaixar e de tentar pegar, ele já fez o barulho suficiente ali com as coisas que estavam no chão, os pedregulhos ali, a madeira e resto de coisa da operação ali da madeireira, ele já fez um barulho suficiente, aqueles barulhos de pedra derrapando assim, e mais pau, essas coisas assim. E o bicho olhou para ele. E ali foi alguns instantes que ele e o bicho se encararam. E ele falou que estava assim poucos metros, mas o suficiente assim para é uma distância suficiente para você conseguir ver, mas não tá tão necessariamente próximo, então coisa de 20, 30 metros. Quando a criatura reparou nele, a criatura
fez um semblante de ir sentido ele, mas voltou e correu para o meio do mato, em disparada, assim. E quando a criatura correu para o meio do mato, ele correu para o lado oposto, da onde ele tinha vindo, sentido a portaria. Quando ele já estava chegando na portaria, dando aqueles assobios, aqueles gritos pro outro cara sair já, para meio que ajudar ele, ele viu o vigia também vindo de encontro com ele, perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? E aí ele explicou pro vigia: eu vi um bicho gigante, assim, assado, tal. O vigia, meio maluco das ideias, segundo ele, falou: meu, na dúvida, deu 2 pipocos pro alto e falou: vamos ficar de boa aqui, vamos esperar, né? Naquele primeiro momento, as 2 pessoas que estavam trabalhando com ele ali deram um pouco de risada, falaram: não é possível que você viu um lobisomem, coisa do tipo e tal. O cara também tinha escutado o uivo lá e tudo, mas não botou fé. Na cabeça do cara era um lobo-guará, ou era algum cachorro que estava perdido pro meio do mato, ou de alguma propriedade ali por perto, mas jamais um lobisomem, né? E eles ficaram nessa. Só que depois que tudo já estava mais tranquilo, que já tinha passado algumas horas e estavam tudo sossegado, novamente eles ali, batendo um papo fora ali da casinha da portaria, eles escutaram novamente aquele uivo sinistro de arrepiar e de gelar tudo. E aí os outros 2 rapazes que estavam com ele botaram um pouco mais de fé nele e falaram: meu, hoje tá esquisito pra caramba, né? Vamos ficar de boa aí. Passou-se a noite, no outro dia pela manhã ele e o outro vigia foram olhar e realmente tinha marcas assim de alguma pata muito grande, alguma coisa muito grande assim que passou por ali. Eles foram até o meio do mato, viram ali uns pedaços ali de um pano, de alguma coisa que poderia ou não ser roupa, algo do tipo, e depois de alguns poucos metros já não tinha mais vestígio de nada. E aí esse é o relato do Oswaldo, desse encontro com essa criatura esquisita que para ele com certeza era um lobisomem. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, logo já tem outro relato aqui para vocês. Para não perder, se inscreva nesse canal, curta, comenta, dá um hype aí para ajudar o canal a crescer. Deixa lá nos comentários as suas sugestões. Considere ser um membro para dar um apoio extra aqui pro canal. E é isso. Até a próxima.